familiar do seu irmão que havia se deitado com a sua irmã. Ele almoçava, comia aquele prato com ódio, com desejo de vingança. Ele jantava aquele prato, comia com ódio, com desejo de vingança. Ele ia dormir, o desejo de vingança no coração dele. Ele dormia, sonhava, aquele desejo de vingança não abandonava ele. Devemos entregar ao Senhor toda a justiça. O Senhor nos diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Não retribuir a ninguém mal com o mal, mas retribuam o mal com o bem. E o conselho do Senhor é: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém? Façam o possível para viver em paz com todos. Absalão devia ter perdoado o seu irmão, como Davi, o próprio pai, perdoou. Mas ele nutriu aquele desejo de vingança, aquele ódio, e acabou mal. Então o primeiro erro, a primeira atitude errada de Absalão foi o desejo de vingança. Aquilo levou ao fracasso. Aquilo foi o primeiro passo a levá-lo para o fracasso. Ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para ser um príncipe. Ele tinha tudo para ser o sucessor de Davi no reino. Ele tinha tudo para ter uma vida de bênção. Ele tinha tudo para ter uma vida bem-sucedida. Mas a vingança acabou com ele. A vingança destrói a própria pessoa que nutre o desejo de vingança. A pessoa pensa que vai derrotar, que vai destruir a outra pessoa, da qual ela quer se vingar, mas a vingança acaba acabando com a própria pessoa. Assim como a inveja. Alguns falam por aí: a inveja mata. Mas na verdade a inveja não mata a pessoa que é invejada. A inveja mata a própria pessoa que tem a inveja. Porque ela acaba morrendo, ela acaba tomando atitude de ressentimento, de ódio no coração. Ela vai se autodestruindo, ela vai se autoaniquilando, ela vai acabando com a sua vida. Ela não constrói nada, ela não faz nada, ela não projeta nada, ela só tem a inveja daquela pessoa que tem, daquela pessoa que alcançou, daquela pessoa que teve sucesso. E a inveja acaba destruindo a própria pessoa que tem a inveja. Não tenha medo se você é invejado. Não tenha medo se as pessoas te olham. Para um olho gordo, a boa receita é um bom colírio diet. Mas não tenha medo, porque além do colírio diet, muita Bíblia e oração pela pessoa que nutre essa inveja, porque a própria inveja vai destruir o próprio invejoso. A inveja vai aniquilar a própria pessoa que tem inveja. Então nós não devemos nos vingar. A vingança cabe a Deus. Ele diz: minha é a ira, eu recompensarei, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando a ira vier, dai lugar à ira, ou seja, deixa a ira passar, abre espaço, abre lugar, dê lugar para ela passar. Como o toureiro faz, ele estende aquele pano vermelho, quando o touro vem, ele dá lugar ao touro, ele sai do caminho e deixa o touro passar. Assim, deixe a ira, deixe o ódio passar direto, não deixe que ele se instale no seu coração. Essa foi a primeira atitude errada na vida de Absalão. A segunda atitude errada foi o orgulho, o desejo por poder. O desejo de obter autoridade de forma ilegítima. Desejo por poder, autoridade de forma ilegítima. Absalão tentou usurpar, tomar posse do trono do seu pai de forma errada. A traição. E como eu li antes, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. 1 Pedro 2, 13 e 17. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Amém? Vocês acreditam que toda autoridade é instituída por Deus? Todos os cargos de autoridade que existem
na vida familiar, na vida eclesiástica ou vida da igreja, na vida do Estado, do nosso país, todos os cargos de autoridade, todas as posições de autoridade são instituídas por Deus. Deus institui governantes, Deus institui presidentes, Deus institui administradores, na vida pública, na vida política, na vida da igreja. Eu não creio, como eu disse, que é Deus quem escolhe as pessoas. Como diz a palavra, nós vivemos numa república democrata. Ou seja, o governo do povo, o povo é quem escolhe os seus governantes. E o povo é quem vai assumir as consequências também das suas escolhas. Eu creio que Deus institui o cargo, Deus institui a autoridade, Deus instituiu que no país houvesse um presidente, mas quem escolhe é o povo. Ele respeita Ele respeita a escolha do povo, e nós sofreremos as consequências de acordo com a nossa escolha. O povo escolheu como primeiro rei a Saul, mas não era Saul que Deus tinha no coração. Deus tinha um outro, Deus tinha Davi, e certamente não era o tempo ainda. Saul assumiu o trono, mas só para dar tempo ao tempo, para que chegasse o momento que Davi iria ocupar aquele trono. Não era Saul, mas o povo quis, o povo se precipitou, o povo se adiantou. Nós queremos um rei como outras nações têm um rei. E o escolhido foi Saul, e deu no que deu errado. Então veja bem, mas assim como Deus instituiu as autoridades, nós devemos respeito às autoridades. As autoridades do nosso país, as autoridades do nosso estado, as autoridades na igreja, as autoridades na família. Absalão desrespeitou duplamente uma autoridade. Davi era seu pai e ao mesmo tempo era o rei de Israel. O que Absalão fez? Roubou o coração das pessoas. Ele procurava aconselhar as pessoas, disse: olha, se eu estivesse na administração desse reino, sua causa seria melhor julgada, hein? Vote em mim. Vote em mim para rei de Israel. Ele estava roubando o coração das pessoas, ganhando o coração das pessoas, até que ele conseguiu o que ele queria, e as pessoas, a comitiva que ele arrumou, seguiram após ele para aclamar. Mas Absalão, veja bem, ele promoveu guerra contra o próprio pai. O que aconteceu daí? Davi teve que fugir. E numa das batalhas empreendidas por Absalão, veja só o que aconteceu. Absalão, eu vou ler um texto aqui para você, segundo Samuel 18:9, registra o fim trágico de Absalão. Olha o que aconteceu. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, só que aí eu creio que não era ele que era para estar montado na mula, a mula que devia montar nele, porque na verdade a mula era ele. Diz que durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi, e passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso pela cabeça nos galhos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. A cabeleira de Absalão era tão vasta que, passando a mula na qual ele montava embaixo de uma árvore, seus cabelos ficaram presos nos galhos da árvore. Ele ficou lá penduradão. Já pensou? Até que um dos soldados do exército de Davi, comandados por Joabe, passou e acabou por matá-lo. Esse foi o fim trágico de Absalão. O moço que tinha tudo para dar certo, mas deu errado por causa das atitudes que ele tomou: desejo de vingança, orgulho, falta de respeito às autoridades, desejo de usurpar o trono ou o poder ilegitimamente. Agora nós vamos falar sobre Jefté, o moço que tinha tudo para dar errado na vida e deu